Olá, eu me chamo João Maurício Fernandes e eu sou discente mestrando no programa de pós-graduação de Métodos Numéricos em Engenharia. O título da dissertação é Aplicação de Meta-heurísticas para a otimização do tratamento de dados, hiperparâmetros e treinamento de uma rede neural. O trabalho está sendo realizado sob a orientação do professor Paulo Henrique Siqueira, também do PPG-MNE. A ideia para o desenvolvimento desse trabalho veio em meio ao contexto de popularização da utilização de redes neurais nas últimas décadas. Sendo assim, surge uma necessidade de se estudar formas de viabilizar a sua aplicação em diferentes cenários, buscando encontrar uma alta precisão para o método. Então, nesse trabalho, o desenvolvimento da rede neural ele foi separado em 3 etapas diferentes. A primeira etapa é com relação ao tratamento dos dados brutos. Esse tratamento ele inclui a forma como processar os dados faltantes, a normalização das variáveis numéricas e a utilização de algumas técnicas para a melhoria dos dados. A análise de componentes principais ela pode ser um exemplo dessas técnicas. A próxima etapa é referente à definição dos hiperparâmetros e a arquitetura dessa rede neural. Então, essa etapa ela basicamente inclui a seleção do número de neurônios, a quantidade de camadas ocultas, as funções de ativação que vão ser utilizadas, entre vários outros aspectos. E, por fim, a etapa final é basicamente com relação ao treinamento dessa rede neural, que ela pode ser realizada de diversas formas diferentes, mas sempre buscando os melhores valores para os pesos das conexões entre cada neurônio. Então, basicamente, a justificativa desse trabalho se baseia nas milhares de possibilidades de se executar uma rede neural, baseado nessas 3 etapas que eu acabei de apresentar. Isso acaba gerando uma variação bem significativa nos resultados que podem ser obtidos. Então, dessa forma, uma metodologia é necessário montar uma metodologia que permita a seleção das melhores opções e permita também o desenvolvimento de uma rede neural adequada que atenda às necessidades daquele projeto em específico. Então, nesse contexto, surgem diversos trabalhos indicando que a modificação em qualquer uma dessas etapas das redes neurais apresentadas há pouco, podem trazer ganhos significativos na taxa de acerto do sistema. Salve, por exemplo, mostra que as modificações no pré-processamento dos dados brutos para redes neurais elas resultaram em grandes melhorias num sistema. Já Pazini apresentou uma metodologia para a otimização dos hiperparâmetros da rede neural, utilizando algumas meta-heurísticas e permitindo uma melhoria significativa dos resultados encontrados em diversos projetos diferentes. Além disso, Marjane utilizou alguns algoritmos de meta-heurísticas para realizar o treinamento de redes neurais e obtendo convergências mais rápidas, além de reduzir o erro na taxa de previsão. Dessa forma, foram traçados 2 objetivos para o trabalho. O primeiro objetivo é estudar a forma como o pré-processamento dos dados, a escolha dos hiperparâmetros e os treinamentos da rede neural podem influenciar nos resultados encontrados. Nessa fase, eu vou buscar basicamente justificar de forma mais adequada o trabalho, verificar os principais pontos que influenciam nas respostas das redes neurais para realmente conseguir direcionar bem esforços de otimização, E esses esforços de otimização são referentes ao segundo objetivo, onde eu vou buscar desenvolver uma metodologia que permita o desenvolvimento otimizado de uma rede neural, em meio às diversas possibilidades que eu comentei, maximizando então a sua performance, ao mesmo tempo que não aumenta excessivamente o tempo de processamento de todo esse processo. Então, em meio a isso, foi dado início ao desenvolvimento dos trabalhos. A primeira etapa, basicamente, ela consiste na análise do pré-processamento dos dados brutos, Inicialmente foi utilizada uma base de dados de venda de casas em Ames, Iowa. Essa base de dados ela tem 20 variáveis de entradas e uma variável de saída. E dessas variáveis de entrada, 6 delas tinham dados faltantes. Então, assim, o primeiro passo foi programar algumas soluções diferentes para esses dados faltantes. Então, foram utilizadas algumas soluções mais básicas, como substituir os valores das colunas pela sua média ou mediana, ou até remover as linhas que tinham dados faltantes. Além disso, também foram programadas algumas soluções um pouco mais complexas, que consistia em agrupar as amostras a partir ou da faixa de preços ou da vizinhança em que as casas estavam, ou até utilizando um algoritmo de K-médias, e basicamente utilizar a média desses grupos para preencher os dados faltantes. Além disso, também foi adicionada a possibilidade de se realizar ou não uma análise de componentes principais com 2, 3, 4 ou 5 componentes.
E por fim, após passar por todos esses tratamentos, os dados eles podem ser normalizados de 3 formas diferentes: normalização Z, normalização mínimo-máxima ou normalização máximo-absoluto. Então, para esse caso em específico, surgem 17.280 formas diferentes de se realizar o pré-processamento dos dados. Para compreender a variação na resposta da rede neural, foram testadas todas essas possibilidades e os resultados do erro quadrático médio foram apresentados nesse histograma ali do slide. Basicamente, entre o menor e o maior erro, existe um aumento de 85% do erro quadrático médio. Isso já indica que a importância de se ter um pré-processamento adequado dos dados. Ainda dá para ver ali na imagem que grande parte dos resultados eles se encontram próximos de 40 mil, enquanto o erro mínimo é próximo de 30 mil. Isso tudo a gente consegue ver ali melhor no histograma, né, que vai de 30 mil até 55 mil. Então, nesse contexto, foram desenvolvidos alguns algoritmos de otimização com o objetivo de encontrar esses erros mínimos, mas sem ter uma demanda computacional excessiva. O primeiro algoritmo desenvolvido foi a nuvem de partículas. Essa nuvem de partículas ela teve algumas adaptações, usando uma metodologia de probabilidades para permitir o uso de variáveis discretas. Com esse algoritmo, após 20 interações, foi possível já encontrar a melhor solução disponível em todo aquele universo de 17 mil. Na sequência, também foi desenvolvido um algoritmo genético, usando novamente 20 iterações, e após essas iterações, ele conseguiu encontrar a segunda melhor solução. Então, ambos os algoritmos levaram 400 execuções de rede neural, ao invés de 17 mil, e já encontraram respostas muito interessantes. Sendo assim, a gente consegue observar a importância de se realizar esse estudo prévio dos dados, antes de se definir uma forma fixa de pré-processamento. Isso pode causar uma variação significativa nos resultados e, além disso, dá para ver ali no gráfico de convergência, que apresenta as duas meta-heurísticas utilizadas, né, que apesar das inúmeras possibilidades de pré-processamento, as meta-heurísticas elas conseguiram encontrar as melhores soluções em poucas iterações, sem tantas amostras assim. Então, com esses resultados apresentados, fica bem claro que existe sim a possibilidade de se desenvolver uma metodologia interessante para a otimização de redes neurais, passando por todos os aspectos da sua execução, que são aquelas 3 fases que eu citei, né? Então, a parte de pré-processamento, a parte de hiperparâmetros e arquitetura e, finalmente, a parte de treinamento. Então, o primeiro passo é validar essa parte do pré-processamento. Então, basicamente, analisar isso com outras bases de dados, ver os resultados encontrados, para realmente ter um embasamento maior nesses resultados e ter uma melhor compreensão de como cada parâmetro funciona. Na sequência, os códigos de otimização eles vão ser adaptados para que permita a inclusão de hiperparâmetros e da arquitetura da rede. E isso vai permitir um ganho ainda maior com as meta-heurísticas, né? E apesar de aumentar o tempo, a demanda computacional, muito provavelmente, vai trazer resultados ainda melhores para a taxa de acerto da rede. E basicamente também vai permitir um estudo mais completo da rede neural, então vai permitir a gente compreender como cada hiperparâmetro varia ali, dependendo do pré-processamento também, e vai ter uma visão bem interessante de todo o processo ali de rede neural. E por fim, o objetivo é buscar algumas outras meta-heurísticas, né, talvez análise diferencial, para o treinamento dessa rede neural. Isso basicamente vai visar 2 coisas: encontrar resultados melhores, então uma melhora na performance de taxa de acerto, e também buscar possivelmente melhorar a convergência, que já que esse é um método que roda várias vezes a rede neural, ter um método que convirja mais rapidamente, tem um tempo menor ali para rodar, vai ajudar bastante, vai colaborar bastante para todo o processo, né? Então, basicamente, as referências que eu apresentei, elas estão aqui na tela. Só queria agradecer pela atenção e, caso tenham interesse, meus contatos estão aqui na tela, estou à disposição. Muito obrigado.